Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os fármacos que atuam como um efeito ansiolítico e também hipnótico no sistema nervoso central. Os fármacos ansiolíticos, eles são utilizados para o tratamento de ansiedade, e os fármacos hipnóticos, eles são utilizados para o tratamento de insônia. Os fármacos ansiolíticos mais antigos, eles são utilizados também para o tratamento de insônia, porque eles causam sedação e sonolência. Já os ansiolíticos mais recentes, eles apresentam pouco efeito sedativo ou quase nenhum efeito sedativo, e os hipnóticos atuais também eles não atuam, não têm efeito ansiolítico específico. Muitos fármacos utilizados para o tratamento da ansiedade também foram desenvolvidos primeiramente para o tratamento de desordens como a depressão, que a gente falou na aula passada, e também da epilepsia. A insônia, vocês já sabem, né? É o problema para dormir. Já a ansiedade, ela é composta por diversos tipos de transtorno. Então, nós temos o transtorno da ansiedade generalizada, onde a pessoa fica com ansiedade o tempo todo. Então, o tempo todo ela está suando, ela está ansiosa, ela está preocupada, sem ter um motivo aparente. Nós temos o transtorno da ansiedade social, onde a pessoa tem medo de interagir com outras pessoas e de apresentar algo em público, por exemplo. Nós temos o pânico, que são crises súbitas de medo incontrolável, a pessoa tem sudorese, tem taquicardia, tem diversos sintomas onde ela não consegue controlar. Então, é um transtorno bem preocupante porque a pessoa ela acaba não conseguindo sair de casa e até aumentando algumas outras doenças, levando a outras doenças como depressão, por exemplo, porque são crises muito fortes e incontroláveis que acabam aí levando a pessoa a ter uma ansiedade modificada, digamos assim. Nós temos também a fobia, que é um medo intenso de objeto ou animal, como por exemplo, medo de cobra, aranha, escorpião. Mas não é medo qualquer, gente, é fobia, onde a pessoa não pode nem pensar nesse animal, tá? E ou pode ser alguma fobia de situações específicas, também pode ser um medo de alguma situação ocorrer e ela fica sofrendo por causa daquela situação, tá? Nós temos também transtorno de estresse pós-traumático, onde a pessoa ela fica lembrando daquela situação de estresse que aconteceu com ela e isso fica dando essa ansiedade. Então é bem comum esse transtorno pós-traumático, principalmente depois que acontece um acidente, por exemplo, que a pessoa não consegue mais andar de carro, não consegue mais ver cachorro, por exemplo, porque teve algum acidente ali que teve um contato com um animal agressivo, né? Como a gente pode dizer. E nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que nós também conhecemos como TOC. Esse aí com certeza vocês já ouviram falar, onde a pessoa ela tem comportamentos rituais compulsivos. Então ela sempre faz a mesma coisa. Confere se você fechou a porta 10 vezes. Confere se a janela está fechada. E atualmente, na situação que nós estamos vivendo de pandemia, nós podemos dizer até o medo de se contaminar com Covid é um transtorno obsessivo compulsivo. Diversas classes de fármacos vão ser utilizadas no tratamento da ansiedade. Entre essas classes, nós temos os antidepressivos, que vão ser utilizados para ansiedade generalizada, fobia, transtorno de ansiedade social e também estresse pós-traumático, sendo que os antidepressivos mais utilizados para ansiedade são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Entre os inibidores seletivos de serotonina, nós temos aí a fluoxetina, paroxetina e sertralina como mais utilizados.
E os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, nós temos a venlafaxina. Podemos encontrar a utilização também de antidepressivos tricíclicos e inibidores da MAO, mas devido ao efeito colateral deles ser bem conhecido e ser bem desvantajoso, que a gente já falou sobre isso na aula passada, eles são menos utilizados como medicamentos para tratamento de ansiedade. Os agonistas do receptor 5-HT1A também atuam aí no transtorno de ansiedade generalizada. O principal fármaco utilizado é a buspirona, nós vamos falar sobre ela no decorrer da aula, mas já vão aí pensando nesse nome, tá? A buspirona, então, ela vai ser utilizada também para o transtorno da ansiedade generalizada, assim como os antipiléticos. Entre os antipiléticos, nós temos a gabapentina, a pregabalina, a tiagabina e o valproato. Esses medicamentos nós vamos falar na próxima aula, que nós vamos falar sobre antipiléticos. Outra classe de medicamentos que pode ser utilizada no tratamento da ansiedade são os antipsicóticos atípicos. Eles vão atuar principalmente no transtorno de ansiedade generalizada e no transtorno de estresse pós-traumático. Entre esses antipiléticos, nós temos a olanzapina e a risperidona. A outra classe de medicamentos que nós vamos falar são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos eles são utilizados para outros transtornos também do sistema nervoso central e também são utilizados como anestésicos. Lembram lá da nossa aula de anestésicos que nós falamos sobre ele? Eles podem atuar principalmente no tratamento de ansiedade, mas eles têm uma atuação muito importante também como hipnótico e sedativo, tá? Então, ele auxilia também no tratamento de insônia. Quando a gente fala de tratamento de ansiedade, nós vamos utilizar benzodiazepínicos de longa duração, porque nós queremos que essa diminuição da ansiedade dure por mais tempo. E eles vão ser utilizados aí principalmente no tratamento de ansiedade aguda, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Um detalhe importante, uma diferença dele, é que ele demora 30 minutos para fazer efeito, enquanto, por exemplo, os antidepressivos demoram aí 2, 3 semanas, como a gente falou na aula passada. Os agonistas do receptor 5-HT também demoram mais tempo para fazer efeito. Outra coisa interessante e importante até de lembrar é que os benzodiazepínicos eles são conhecidos por causar sedação. Então, quando a pessoa faz a utilização de benzodiazepínico, ela também vai acabar tendo uma facilidade maior para dormir, né? E tem que se ter um cuidado também na sua utilização, porque a pessoa pode, dependendo do horário do dia que ela venha utilizar, dormir no volante do carro, por exemplo. Então, tem que se ter esse cuidado em relação aos benzodiazepínicos. Por isso, geralmente a gente recomenda a utilização deles à noite, tá? É interessante isso também para vocês saberem. É claro que quando a gente tem uma ansiedade aguda, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, nós vamos fazer a administração imediata desse benzodiazepínico. E a última classe de medicamentos utilizados para ansiedade são os antagonistas beta-adrenérgicos. Esses antagonistas, eles não atuam no sistema nervoso central, eles vão atuar nas respostas simpáticas periféricas e são utilizados mais para diminuir os sintomas de ansiedade, como, por exemplo, sudorese, tremor, taquicardia, que pode acontecer por causa de uma exposição, né, algum fator de estresse, por exemplo, durante uma apresentação que te deixou estressado, antes dessa apresentação, você pode vir a tomar um antagonista beta-adrenérgico. Mas é claro, né, pessoal, sempre com indicação médica, né? Estou falando, mas não é para vocês saírem usando aí esses medicamentos para esse fim. Então, sempre tem que ter indicação médica. Entre desses antagonistas beta-adrenérgicos, nós temos o propanolol. Então, o propanolol ele vai atuar
diminuindo o ritmo cardíaco, o tremor e a sudorese, mas nós vamos falar com mais detalhes de como eles atuam em relação principalmente à taquicardia, né, como que eles atuam diminuindo os batimentos cardíacos na aula de sistema cardiovascular, mas só para vocês saberem que ele existe também. Em relação aos fármacos hipnóticos, nós vamos ter aí a utilização de benzodiazepínicos de curta duração. Entre esses benzodiazepínicos, nós temos como utilização o lorazepam e o temazepam, mas nós temos vários outros medicamentos, como por exemplo clonazepam, diazepam, nós vamos falar sobre eles durante a aula, e eles vão ser utilizados para o tratamento de insônia. Outros medicamentos que têm ação hipnótica e vão atuar de forma semelhante aos benzodiazepínicos, mas não apresentam a mesma atividade ansiolítica, né, que o benzodiazepínico tem, que nós vimos no slide anterior, são o zolpidem e o zolpiclone. São esses dois que também atuam assim. Outra coisa que induz o sono, e que vocês já me perguntaram na aula, né, são os antihistamínicos. Então, os antihistamínicos, eles acabam induzindo o sono. Não se preocupe, nós vamos ter uma aula só sobre isso, eu vou explicar como que eles atuam, porque, na verdade, acaba sendo um efeito colateral do medicamento, né, porque não é o que não foi para isso que ele foi desenvolvido, mas eles acabam induzindo ao sono. Exemplos aí de antihistamínicos utilizados, nós temos a difenildramina e a prometazina. Então, esses são alguns, né? Nós sabemos que existem outros medicamentos com efeito sedativo também, mas esses são os principais. Nessa aula, eu vou dar um pouco mais de enfoque para algumas classes de medicamentos. Como eu falei para vocês, a gente já falou de antidepressivos, então eu não vou voltar a falar nessa aula. Vocês já sabem como ele atua, ele vai atuar lá na recaptação de serotonina e também de noradrenalina, aumentando a concentração na fenda sináptica, então não vou falar sobre isso. Antiepiléticos eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou falar sobre os principais medicamentos utilizados, tanto como medicamento ansiolítico quanto hipnótico. Então, vamos começar falando dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são caracterizados por essa estrutura básica. Então, vocês conseguem ver, tem um anel de 6 com nitrogênio e um anel de 5 que pode ter diversas substituições. Eu vou colocar os principais aqui, né? Existem diversos outros benzodiazepínicos, mas pela nomenclatura vocês já vão lembrar sempre quais são esses benzodiazepínicos. Então, o primeiro, assim, o que mais é utilizado é o clonazepam. Vocês estão vendo a estrutura básica dele aqui, ó. Nós temos um anel aromático e um anel de 6. Tá vendo? Tem substituição aqui, tem substituição aqui. Também temos aí substituição no anel aromático. Nós temos também o diazepam, que é muito utilizado, né? Também a estrutura básica, substituição. Então, sempre essa estrutura básica. O clonazepam, vou lembrar vocês já devem ter ouvido falar dele, Rivotril, é o nome ético, tá? É o nome comercial, vamos dizer assim. Nós temos também o alprazolam. Vocês conseguem ver, ó, a estrutura básica é sempre igual, só tem modificação aí, né, substituição na cadeia. O midazolam, que também é muito utilizado, principalmente quando a gente fala de anestésicos, então a gente já falou um pouquinho sobre ele na aula de anestésicos. Nós temos o lorazepam, que também olha em estrutura básica, algumas substituições, também é bem utilizado como anestésico, mas ele tem um efeito bem importante no tratamento de insônia. E por que que esses dois vão ser usados aí para medicamento anestésico, né? Porque ele atua no sistema nervoso central e induz ao sono. Então, por isso que ele é bem utilizado como anestésico.
temos também o triazolam, que também vocês conseguem ver a estrutura básica e substituições. E nós temos o flurazepam. Vocês estão vendo que esse aqui ele já muda bastante aí a substituição dele. Então, vocês viram alguma coisa em comum, né? É o final dele, sempre com pan ou lan. Ó. Alprazolam, midazolam, diazepam, clonazepam. Então, é um jeito de vocês lembrarem quais são os benzodiazepínicos. E como que os benzodiazepínicos atuam no sistema nervoso central? Então, eles vão atuar diretamente nos receptores GABA-A. Então, o que acontece? Não sei se vocês vão lembrar, eu vou relembrar vocês o que esses receptores GABA-A fazem. Esses receptores, eles vão atuar inibindo o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que nós temos a ligação do ácido GABA-aminobutírico no receptor, ele faz com que ocorra a abertura dos canais de cloro. O cloro, então, ele vai entrar dentro do nosso neurônio e vai fazer com que a célula fique com uma concentração muito grande de cloro dentro, e isso faz com que ela fique negativa dentro. E nós não vamos conseguir despolarizar tão fácil essa célula. Lembra que a célula precisava, para ter o impulso nervoso, da entrada de sódio, para que ela ficasse mais positiva dentro da célula e fora da célula ficasse negativa para que ocorresse esse impulso nervoso? A partir do momento que nós temos a entrada de cloro, ela vai ficar extremamente negativa dentro da célula, e isso vai fazer com que não ocorra a despolarização e também vai fazer com que o nosso sistema nervoso central fique deprimido, né? Ele inibe o sistema nervoso central. Quando nós fazemos a utilização de um benzodiazepínico, o benzodiazepínico ele vai atuar, prestem muita atenção agora, ele vai atuar no sítio de ligação regulador do receptor. Então, ele atua de forma alostérica. Lembram-se disso? Então, o que acontece? A partir do momento que o benzodiazepínico, aqui, ó, estão vendo? Se liga ao receptor, ele faz com que os receptores tenham maior afinidade pelo ácido GABA-aminobutírico, pelo GABA. E isso faz com que nós tenhamos aí um aumento da afinidade pelo receptor e, consequentemente, um aumento na frequência da abertura dos canais. Ou seja, o GABA acaba interagindo com o receptor mais vezes e em menos tempo, fazendo com que ocorra a entrada de mais cloro dentro da célula e deprimindo o sistema nervoso central. Então, pessoal, lembrem-se muito bem disso. Ele vai atuar alostericamente, tá? Ele não vai ter a ação, ele só vai fazer com que ocorra uma mudança alostérica nesse receptor para que o nosso GABA tenha maior afinidade, ou o receptor, melhor dizendo, tenha maior afinidade pelo benzodiazepínico, tá? Pelo benzodiazepínico não, pelo GABA, que o receptor tenha maior afinidade pelo GABA, tá bom? Então, vamos ver aqui melhor como que é formado esse nosso receptor GABA. Ele vai ser formado por subunidades gama, beta e alfa. Os benzodiazepínicos, eles vão atuar somente nos receptores que contêm subunidade gama 2 e alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 5. Tá, pessoal, não tem tanto assim interesse, vocês não precisam decorar isso, só para vocês saberem, caso um dia necessitem saber dessa informação. Então, o benzodiazepínico, ele vai atuar aqui, ó, na interface entre a subunidade alfa e a subunidade gama. E quando ele atua nos receptores que têm subunidade alfa 1, ele vai
ter um efeito sedativo e não vai ter um efeito ansiolítico. Quando ele estiver atuando em receptores com subunidades alfa-2 e alfa-3, ele vai ter um efeito ansiolítico sem efeito de sedação ou amnésia. Então, nós temos desenvolvidos medicamentos com maior seletividade em um desses dois receptores e tendo-se assim um efeito mais desejado, porque às vezes você quer um medicamento sedativo, mas não precisa de um medicamento que diminua a ansiedade, e às vezes você quer um medicamento ansiolítico que não tem efeito hipnótico. Então, desenvolve-se medicamentos que tenham maior afinidade por esses receptores. Há uma coisa que eu esqueci de falar no slide anterior, é que quando nós temos a ligação do benzodiazepínico, né, no receptor gama, ele vai fazer com que ocorra uma abertura, né, uma abertura do canal mais facilmente pelo GABA em menor tempo, então várias vezes durante um tempo, mas ele não faz com que a abertura do canal seja mais prolongada. Ele só vai aumentar o número de vezes que o canal vai abrir em relação quando ele faz, né, a ligação com o GABA. Outra coisa que atua aqui, que é interessante nós falarmos, que vai atuar com o mesmo mecanismo de ação, apesar de não ter a mesma estrutura que os benzodiazepínicos, é o zolpidem e o zopiclona. Também nós vamos ter ação de barbitúricos, que atuam dessa maneira, porém os barbitúricos eles têm muito efeito colateral e não está sendo tão utilizado como ansiolítico e também como hipnótico, devido aos efeitos colaterais e também porque era muito utilizado esse medicamento em pequenas doses até para cometer suicídio, então eles acabaram diminuindo essa utilização em tratamentos ansiolíticos e também hipnóticos. Claro que ainda há alguns que são utilizados, nós vamos até falar um pouquinho sobre eles, porque eles são utilizados com outros efeitos, né? Eles vão ser utilizados aí também como medicamentos anticonvulsivantes, então a gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre eles. E nós temos também o etanol, que atua nesses receptores e acaba aí aumentando o sono quando você faz uso dele. É claro que o etanol não atua somente nos receptores GABA, ele vai atuar em outros receptores também, mas aqui no receptor GABA ele vai aumentar o efeito hipnótico, né? Vai ter um efeito hipnótico por causa da ação do GABA, ele também vai atuar com modificação alostérica, fazendo com que o receptor tenha maior afinidade pelo GABA. Então, para que nós utilizamos esses benzodiazepínicos? Nós vamos utilizar eles principalmente para redução da ansiedade, agressividade e indução do sono e da sedação. Mas ele vai apresentar também redução do tônus muscular e da coordenação. E quando a gente fala aqui de redução do tônus muscular, tem-se uma grande importância, porque quando nós estamos ansiosos, por exemplo, o tônus muscular ele fica bem aumentado. Então, quando nós utilizamos esses medicamentos benzodiazepínicos, nós vamos ter uma redução nesse tônus muscular e isso vai deixar a pessoa até um pouco mais relaxada, vamos dizer assim. O aumento do tônus muscular ele acaba ocasionando dores, inclusive cefaleia. Então, vamos dizer assim, é mais um efeito da ansiedade, né? Você ter cefaleia, dores intensas por causa do aumento do tônus muscular. Esses benzodiazepínicos também podem ser utilizados como anticonvulsivante. Em relação aos aspectos farmacocinéticos,
nós vemos que esses benzodiazepínicos, eles são bem absorvidos por via oral, por isso nós temos efeitos rápidos dele, igual eu falei para vocês, demora aí 30 minutos, alguns deles, para ter um efeito razoável no sistema nervoso central, por ser bem lipossolúvel, tá? Então, por causa da sua alta lipossolubilidade, ele vai ser melhor absorvido. Lembra que a gente falou sobre isso lá na nossa segunda aula. Outra coisa interessante é que eles vão se ligar fortemente às proteínas plasmáticas. Isso quer dizer que, às vezes, ele, dependendo dessa interação com a proteína plasmática, ele vai ter um efeito mais prolongado, porque lembre, sim, que o que vai ter efeito é o que está livre, não o que está ligado à proteína plasmática. Então, o que está livre vai tendo efeito, o que está ligado fica na circulação, e ele pode vir aí, né, a ter um efeito a partir do momento que ele se desliga da proteína plasmática. Também por causa da sua autolipossolubilidade, ele acaba se acumulando na gordura corporal. Então, muitas vezes tem uma demora para a eliminação desse medicamento. Alguns são administrados pela via intravenosa, principalmente aqueles fármacos que nós vamos ter efeitos anestésicos, né, que são midazolam, diazepam, que são utilizados muito na clínica para fazer endoscopia e até mesmo em consultórios de odontologia durante cirurgia. Nós temos também injeção intramuscular, mas quando nós fazemos a utilização dessa injeção intramuscular, a absorção é um pouco mais lenta, então pode ser que demore um pouco mais de tempo para fazer efeito e faça um efeito um pouco mais prolongado. E eles vão ser eliminados pelo organismo quando forem conjugados com o glicuronídeos. Então, nós vamos encontrar na urina na forma de conjugados glicuronídeos. Então, aqui eu coloquei, né, para vocês um benzodiazepínico e aqui nós temos o conjugado glicoronídeo. Lembrando que esse conjugado, ele é adicionado na molécula para fazer com que ela tenha uma solubilidade em água melhor e seja assim facilmente eliminada pelo organismo. Vocês estão vendo quanto hidrogênio tem nessa molécula, né? Então, nós vamos ter aí uma boa forma de fazer pontes de hidrogênio e solubilizar essa molécula para eliminação pela urina. Então, aqui nessa tabela, nós temos os principais benzodiazepínicos utilizados e temos também o zolpidem, que é o hipnótico muito utilizado. Então, se vocês prestassem atenção, é aqui, ó, na meia-vida desse composto, então, de 2 a 4 horas, ele vai ser um composto de ultra curta duração, menor que 6 horas. Isso vai fazer com que ele tenha uma utilização maior como hipnótico, porque ele tem um efeito menor. Porque o que esses medicamentos auxiliam quando a gente fala de medicamento sedativo, né, para aumentar o sono, né, como hipnóticos? Nós queremos medicamentos que auxiliem o começo do sono, tá? Então, por isso não precisa ser um medicamento que tenha efeito prolongado de 24 horas. Ele vai fazer com que você tome o medicamento e sinta sono, durma, acorde bem, sem nenhum efeito ressaca que a gente diz. Se você utilizar um medicamento aí que o efeito fica por 24 horas, você vai ter um dia com efeito ressaca, um dia com sono, com preguiça, né? Um dia não produtivo. Então, os medicamentos que apresentam ação ultra curta, eles vão ser utilizados melhor como efeito hipnótico. O zolpidem, é claro, ele não vai ter efeito ansiolítico, somente efeito hipnótico. Também tem uma duração ultra curta, 4 horas, né? O lorazepam, oxazepam, temazepam, lormetazepam, eles são aí medicamentos com uma ação mais comprida, nem tão mais comprida, mas mais comprida
que os de ultra curta, vamos dizer assim, de ação curta, mas um pouquinho maior, de 12 a 18 horas, e eles podem ser utilizados como ansiolíticos e hipnóticos. Mas é claro que quando a gente fala de hipnóticos, tem a preferência aí pelo midazolam ou triazolam, por exemplo. Nós temos também o alprazolam e o nosso nitrazolam, que vão ter aí uma ação de aproximadamente 24 horas, utilizados como ansiolítico. O alprazolam também ele pode ser utilizado como antidepressivo. O nitrazolam ele é utilizado tanto quanto hipnótico como ansiolítico. Já o diazepam, ele vai ter diazepam, florazepam e clonazepam, eles são medicamentos que têm ação longa, tá? Então, o que acontece nessas ações longas? Nós vamos querer um medicamento que atue com maior ação, nesse caso, né, nós temos medicamentos que vão atuar melhor como ansiolíticos para ansiedade. Então, são medicamentos que você vai tomar um por dia e ele vai ter um efeito por 24 horas. Então, entre esses medicamentos, né, como eu falei, diazepam, clonazepam e o flurazam, nós sabemos que eles vão ser utilizados como efeito ansiolítico para ansiedade, tá? Nós temos aqui também o clonazepam utilizado como anticonvulsivante e ele também é bem utilizado para isso. É claro que esses medicamentos, eles vão ser utilizados na ansiedade, mas quando a pessoa está numa ansiedade extrema, tá? Nós vamos falar, né? Eu já falei para vocês sobre os antidepressivos, mas os mais utilizados atualmente são os antidepressivos na ansiedade. Esses medicamentos, eles são utilizados mais na ansiedade aguda, como eu já falei, tá? Então, nós temos aí também a utilização do clonazepam quando nós temos um toque muito grande, quando a pessoa tem o toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo ou mania, tá? Então, o clonazepam também é um medicamento muito utilizado para isso. Em relação aos efeitos adversos, nós temos alguns, como, por exemplo, o efeito decorrente da superdosagem, ou dosagem aguda. Então, quando a pessoa faz utilização de dosagem errada desse medicamento, né, por ser uma superdosagem, então é um erro de administração do medicamento, e vai fazer com que tenhamos um sono prolongado. Não vai ter depressão do sistema respiratório ou cardiovascular, somente um sono maior. Caso aconteça a administração junto com álcool, por exemplo, daí nós podemos ter uma depressão grave do sistema respiratório que pode levar até a morte. Mas nós temos um antagonista benzodiazepínico, que é o flumazenil, que é muito utilizado em caso de superdosagem desses medicamentos. Então, ele vai atuar no mesmo receptor, vai competir com os benzodiazepínicos e vai diminuir a ação deles no sistema nervoso central. Nós temos também alguns efeitos que ocorrem devido ao uso terapêutico, alguns efeitos adversos por causa do uso, como sonolência, confusão, amnésia e também algum comprometimento com a coordenação. Isso em doses normais do medicamento, tá? Em doses normais a gente pode ter esses efeitos colaterais. E nós podemos ter ainda tolerância e dependência. O que é tolerância? É quando nós precisamos aumentar a dose do medicamento para ele ter efeito. Então, aquela dose não está mais fazendo efeito, tem que aumentar a dose. Isso faz com que ocorra, às vezes, uma modificação da medicação, um uso muito grande do medicamento para ter o efeito que tinha inicialmente quando se iniciou o tratamento. Em relação à dependência, o que acontece? Alguns pacientes, depois que utilizam esse medicamento, por exemplo, utilizam lá o Rivotril, clonazepam, para dormir.
eles param de utilizar esse medicamento e eles não conseguem mais dormir, porque eles ficaram dependentes do medicamento. Então, uma coisa importantíssima, quando a pessoa para de utilizar, ou vai parar de utilizar o medicamento benzodiazepínico, tem que fazer graduadamente, para que não se tenha esses sintomas de abstinência, tá bom? A buspirona é um outro medicamento utilizado aí para o tratamento de ansiedade. Ele vai ser utilizado principalmente na ansiedade generalizada. Não tem efeito ou não é indicado para ansiedade aguda. Na ansiedade aguda, nós precisamos de benzodiazepínico porque eles têm ação rápida. A buspirona demora para ter efeito, 3 semanas. Então, nós não vamos querer utilizar o medicamento que demore para ter efeito para ansiedade aguda. Por isso, ele é utilizado somente em ansiedade generalizada. Então, também não vai ser eficaz para pânico, porque a pessoa que está com pânico, ela precisa do medicamento que faça ação naquele momento. Então, também não indicamos a buspirona. Como que ele vai atuar? Ele vai ser agonista parcial dos receptores 5-HT1A e ele também tem efeito nos receptores da dopamina. Porém, quando a gente fala de medicamento ansiolítico, acredita-se, estudos demonstraram que o efeito melhor é sobre os receptores 5-HT1A. Esses receptores 5-HT1A, eles são receptores inibitórios do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que a nossa buspirona atua nesse receptor como agonista, ela vai inibir o sistema nervoso central. Então, como ele só vai atuar no receptor 5-HT1A, ele não vai causar sedação e também não vai fazer com que ocorra uma falta da coordenação motora, tá? Ele pode atuar nos receptores presentes lá nos somatodendritos, como também nos receptores presentes na fenda sináptica. Em relação aos efeitos colaterais, como eu falei, ele não vai ter efeito de sedação, não vai ter os efeitos de dependência, igual tem os benzodiazepínicos, mas ele vai ter aí náusea, tontura, cefaleia. Então tem que cuidar muito porque tem pessoas, né, que tem muita dor de cabeça já por causa da ansiedade e daí utilizam esse medicamento, aumenta, tá? Então tem que cuidar muito, muito, muito com isso. E também ele pode causar agitação. Porque no começo, lembra que eu falei para vocês, eles demoram para fazer efeito. E eles têm um efeito rebote no começo. Eles tentam aumentar, o nosso organismo, ele tenta aumentar a quantidade de receptores e acaba tendo um efeito rebote, fazendo com que nós tenhamos a agitação, principalmente no começo do tratamento. Falando em uso clínico, pessoal, quando a gente fala de medicamentos ansiolíticos, os que são mais utilizados atualmente são os antidepressivos. Por quê? Porque a ansiedade muitas vezes é causa da depressão. Então, o antidepressivo, ele já faz o efeito, né? Demora um pouco mais para fazer efeito, é uma ansiedade crônica por causa da depressão. Então, quando você utiliza um antidepressivo, ele acaba auxiliando aí no tratamento e não é necessária a utilização de um benzodiazepínico. O benzodiazepínico, ele vai ser mais utilizado quando nós temos uma ansiedade aguda, ansiedade intensa, onde muitas vezes você já fez a utilização do antidepressivo e não teve efeito contra a tua ansiedade. O benzodiazepínico é utilizado quando a pessoa está com pânico, porque o nosso antidepressivo não vai fazer efeito. Você precisa de um medicamento que tenha efeito logo. Então, o benzodiazepínico pode ser bem utilizado e é bem visto nessas ocasiões. Em relação aos hipnóticos, nós podemos fazer a utilização
de antidepressivos tricíclicos, lembra que eu falei na aula passada para vocês? Eles auxiliam aí, causam sonolência também, e vão ser muito utilizados em pacientes que têm depressão com distúrbios de sono, ou seja, não dormem por causa da depressão. Então, a partir do momento que você faz a utilização de um antidepressivo tricíclico, você auxilia esse paciente a dormir e já auxilia também na depressão. Os benzodiazepínicos, eles devem ser usados, mas não é o que acontece, por um curto período de tempo. Então, no máximo 4 semanas. Mas eu sei que tem pessoas, conheço pessoas que utilizam um benzodiazepínico há mais de 10 anos. Então, ele não é indicado, pessoal. Você faz a utilização por esse período, por esse curto período de tempo, e tenta fazer a retirada gradual. É claro que sempre tem que ter acompanhamento médico e farmacêutico. E é claro que quando a gente fala de ansiedade, nós temos que pensar numa equipe multidisciplinar, porque quem melhor para entender e compreender os motivos dessa ansiedade que o psicólogo. Então, quando nós conversamos com o paciente sobre ansiedade, sobre os problemas que ele está tendo naquele momento, sempre é importante a indicação de um tratamento, de um acompanhamento com o psicólogo para poder fazer um tratamento completo para esse paciente. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham um bom final de semana. Até semana que vem!